tive uma situação num plantão que eu tava fazendo. Ela chegou, ela falou: ainda bem que é uma argentina atendendo, porque nesse hospital tá cheio de estrangeiro, cheio de brasileiro. E aí, Você falou isso pra ela? falei isso pra ela. Ela é especialista em cannabis medicinal, é médica, psiquiatra e empresária. Isla Montalier é seu nome. Sergipana, mora em Buenos Aires há mais de uma década. Organiza eventos presenciais disputadíssimos na cidade, como as festas em La Isla, que reúnem centenas de brasileiros, argentinos e outros cidadãos do mundo para uma balada intercultural. Essa comunicadora nata foge de rótulos, é produtora de conteúdo e possui uma legião de seguidores no Instagram. Um dia eu postei um vídeo, no outro dia eu achei que tinha vazado alguma nude minha. Eu falei, o que aconteceu? Seus posts são relevantes e informativos, tratando sobre sistema endocannabinoide. Temos receptores distribuídos por todo o nosso corpo que respondem tanto aos nossos endocannabinoides, nós secretamos endocannabinoides, e também aos fitocannabinoides. É possível tomar muito, ter uma overdose de gotas de azeite? Não existe risco de morte direta por uso de cannabis. E também com resenhas críticas e bem-humoradas sobre política e cultura argentina. Menos pior, se a gente colocar numa escala, é o brasileiro que tá falando sem nenhum fundamento, veio passar um final de semana na Argentina e coloca todos os argentinos na mesma bolsa e diz, não, é assim. Se você não viveu isso, você não é um brasileiro em Buenos Aires, né? Que é o correr e correr. Claro. Entender as diferentes nuances dos palavrões, onde aplicar, por exemplo, de poronga. A gente pode falar aqui os sinônimos? O YouTube vai bloquear a gente, não vai não? Vai nada. Isla, tô vendo que você trouxe mate, né? O nosso famoso chimarrão do Brasil, que todo mundo aqui na Argentina toma. Então, assim, isso para mim é a maior prova que você já virou argentina, porque eu imagino que em Sergipe ninguém toma mate, né? É uma porcentagem minha, é argentina, outra porcentagem fica com a parte do Brasil. Mas foi amor à primeira vista com mate. Quando eu cheguei aqui, eu via todo mundo tomando, não entendia muito a dinâmica. Eu falei, gente, mas e de vídeo, como que é? E aí, quando eu provei pela primeira vez, eu amei, porque eu gosto de bebidas amargas. Eu gosto de chá. Então, uniu tudo. Mas lá na minha cidade que a gente tem, a gente diz que é verão com chuva e verão sem chuva. Não tem frio. Tem uma coisa, uma cultura de alguma bebida que esteja relacionada um pouco mais quente ao inverno. E quando eu cheguei aqui, eu vi que, além de tomar no verão de 50 graus, eles também tomam no inverno. E fui me adaptando um pouco mais à cultura através do mate também. Eu lembro que uma das minhas primeiras interações, assim, com argentinos foi numa praça, eles estavam tomando mate, e eu cheguei perto de um menino e falei, você me ensina a tomar? Porque eu não tenho ideia, eu acho que tinha, não sei, um mês morando aqui. Eu vejo que todo mundo toma e que vocês têm uma certa dinâmica para tomar, e eu não entendo muito bem. E aí ele me explicou como que funcionava, e aí foi amor à primeira vista até hoje. Está presente todos os dias da minha vida. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ir lá, ligar a pava elétrica e fazer um mate. Você falou que encontrou na praça, né? Quando você chegou aqui, você veio para estudar, mas imagino que nessa ocasião você ainda não estava na faculdade, né? Não, quando eu cheguei, a ideia era vir 2 meses antes, dizendo, eu vou 2 meses antes para entender um pouco o contexto, achando que 2 meses era muito suficiente. Imagina. E aí, quando a gente chega aqui, vê que o processo de adaptação ele é muito mais longo, muito individual, muito peculiar de cada um, né? E eu demorei um pouco mais para me adaptar. Mas a ideia era chegar 2, 3 meses antes de começar as aulas, para poder entender um pouco. Vim com aquela ideia também de que o espanhol era parecido com o português, e aí a gente cai naquela de buscar uma certa facilidade, né, na mudança. Que, por um lado, é bom, porque a gente diminui muito os problemas na cabeça, mas, por outro lado, a gente se lidar com uma realidade que é bem diferente quando chega aqui. Eu né? acho que é uma pitada de coragem que eu vejo muito presente, principalmente nas pessoas do Nordeste, né? Porque, assim, a gente começou falando sobre mate, né? Que é um elemento tão típico da cultura argentina e que está presente em parte do Brasil. Então, por exemplo, a minha família é do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina. Eu nasci no Rio, mas eu tenho família no sul do Brasil inteiro. Então, eu cresci tomando mate, né? Que lá a gente chama de chimarrão. Então, essas pessoas do Sudeste ou do Sul, Sudeste nem tanto,
não encontram tantas diferenças quando chegam aqui. Mas eu vejo tanta gente vinda do Nordeste para cá e como se adaptam fácil, né? Eu vejo mais gente se adaptando do que gente indo embora porque não gostou, né? Então, assim, é claro que a gente não pode generalizar, mas eu achei surpreendente isso, né? Esse seu desprendimento de chegar na praça e falar com os argentinos e pedir ajuda, como é que funciona, porque isso mostra, né, uma característica que é muito interessante e individual sua, né, de querer se conectar com os nativos, né? Como é que foi essa experiência para você, ou você sempre procurava grupos de brasileiros? Então, quando eu cheguei aqui, primeiro é isso, né? A gente vem com uma expectativa e lidar e se encontra com outra realidade, né? Quando eu cheguei aqui, o que vai em contra ao que a minha visão hoje é que eu não gostava de Buenos Aires. Olha, Nos primeiros 3 meses, eu entrei numa negação, eu me fechei, assim. Essa história do mate foi mais ou menos nos finais, no final dos 2 meses. Então, no início, eu entrei numa negação, mas que era uma negação que era baseada muito no medo do novo, que era, Claro. eu estava deixando muita coisa para trás, eu vim para cá com 17 anos, eu tive que ser emancipada pelos meus pais. Eu já tinha saído de casa aos 16 para morar no interior de São Paulo, eu morei em Limeira. Eu trabalhei na fábrica de uma tia, então assim, o sair não foi tanto o problema. O problema foi me encontrar um lugar que era muito diferente, que eu estava deixando muitas coisas que para trás, que para mim eram importantes, e lidar com tudo isso aos 17 anos. Então, foram muitas coisas ao mesmo tempo. Então, e fora as experiências que eu vivi nos inícios aqui, do impacto cultural, que era a forma como o argentino se vincula, a forma como eles fazem amizades, as formas como eles formam um casal, era diferente. Como eles fazem amizade? Diferente. Eu acho que é uma amizade mais profunda. Eu falo que é uma cebola. Sabe a cebola que tem capas? E você vai descascando essas capas com o tempo e vai construindo um vínculo de amizade. E aí, quando você chega no núcleo, é uma coisa mais profunda. Eu sinto que o argentino é mais assim, óbvio que tudo que a gente tá falando aqui vai ser muito mais generalizado, né? A gente fala argentino, mas a minha vida basicamente é rodeada de portenhos, né? Então, a gente fala argentino de uma forma geral, mas eu sinto que eles têm um pouco mais de seriedade no início dos vínculos, principalmente falando das amizades, né? E são como, conservam muito mais amizades ao longo dos anos, né? Muito comum encontrar argentinos aqui. Amigos da primária. Da primária. Então, uma das primeiras coisas que eu achei interessante ao namorar o meu primeiro argentino foi ver, com o meu primeiro namorado argentino foi ver, eu falei, meu primeiro argentino, você viu, né? Foi ver como os grupos de amizade estavam separados e sólidos. Tinha um grupo da primária, e esse em especial ele tinha mudado de colégio na secundária, às vezes eles fazem primária e secundária juntos, então tinha os amigos da primária, tinha os amigos da secundária, tinha os amigos do trabalho, tinha os amigos do futebol. Do futebol. Tinha os amigos, então, núcleos separados, que nem sempre se encontravam, mas que eles se mantinham durante muitos anos. Então você pergunta, quantos anos de amizade? 15 anos, eu acho. Essa pessoa tinha, assim, entre 30 anos, mais ou menos 15 anos de amizade. Pessoas que se conhecem há muitos anos e conseguem manter isso ao longo dos anos. Eu acho isso super interessante. Não que no Brasil não tenha. Há uma certa superficialidade nos inícios das amizades. Como que, eu sou seu amigo, eu te conheci há 5 minutos. Mas eu sou seu amigo, assim, pra sempre. E talvez essa amizade precise de um pouco mais de construção para que veja realmente... bem que interessante. Ao mesmo tempo que você percebe isso, né? Que no Brasil a gente é mais dado ao primeiro encontro, já vira logo amigo de infância. Isso é uma característica muito linda, né, do brasileiro. Mas na hora H, se vai precisar de um fiador, você não tem coragem de pedir para um amigo no Brasil, é muito raro, né? Isso é uma coisa que é de negócio de pai para filho, ou você vai pedir para o máximo para um tio, para um padrinho, né? Sei lá, para um cunhado. É uma coisa que você não chega assim, Isla, será que você pode ser minha fiadora? Agora aqui na Argentina não. Os amigos realmente não tem problema nenhum. Não, é meu amigo, uma pessoa que eu conheço há 20 anos. Isso que você tocou no ponto que vai mais pro financeiro também, né? E tendo em conta o argentino com toda a sua trajetória de desequilíbrio fiscal, de muitas questões que são há anos que se carrega na Argentina, né? Essa questão econômica. E aí você toca no dinheiro e ainda assim,
dentro do que são os amigos de muitos anos, isso acontece. E eles moram também juntos, né? Saem de casa muito cedo, moram uns com os outros, seguram a onda. A Argentina pode estar com a crise financeira que for, que os restaurantes e os bares estão bombando, você, o amigo, paga a tua conta, depois então, tem as juntadas, né? Que não fica caro para ninguém. É né? verdade. As juntadas, se você vai comer uma pizza sozinha com seu namorado, sai caro, mas se você for com 5 amigos, sai barato para todo mundo. Eu acho que por essa questão cultural, econômica que vive o argentino há muitos anos, a prioridade é outra. É como que, diferente do Brasil, falando assim na minha perspectiva, né? Como que no Brasil a gente tem essa ideia de priorizar o sólido, a casa, o carro, uma estrutura, e talvez se der a gente viaja, talvez se der a gente faz uma coisa diferente. É como que, numa generalidade, eu sinto que é mais assim. O argentino, eu tendo dinheiro ou não tenho dinheiro, eu vou viajar. Eu tendo dinheiro ou não tenho dinheiro, eu vou tomar um bom vinho, eu vou sentar, eu vou fazer uma boa juntada, eu vou desfrutar desse momento. São outras as prioridades, eu sinto, assim, principalmente, eu acho que é uma questão adaptativa da própria instabilidade econômica crônica que eles têm, né? Então, eu sinto essa diferença. Na questão das amizades, se a gente toca no tema econômico, aqui é muito comum que eles emprestem, né, as garantias e tudo, mas o que me vai mais no centro é a presença da pessoa na amizade. É como que a construção dessa amizade eu sinto mais sólida. E quando eu falo disso, eu não falo que a pessoa tem que estar o tempo inteiro falando no WhatsApp, ou presente na vida, que eu acho que é muito difícil hoje em dia você manter diferentes núcleos ativos conversando todos os dias, mas eu sinto que a presença é diferente. E no brasileiro é um pouco mais superficial nos inícios. Talvez se construa de outra forma. Mas eu hoje em dia, com minha porcentagem argentina, eu não consigo fazer uma amizade aos 5 minutos de ter te conhecido. Claro. Eu preciso construir isso com você, como eu construo com meu namorado, por exemplo, todos os dias, né? É um vínculo que se constrói. Então, é um cultivo, de fato. Eu sinto que isso eles têm um pouco mais presentes. Então, para o brasileiro, esse limite de, tudo bem, a gente pode ser amigo, mas a gente vai construir isso aos poucos, soa culturalmente como antipático. Eles são muito fechados, é muito difícil penetrar, é muito difícil entrar no núcleo. Não digo que é fácil, mas pelo menos é ser honesto, de que se construa aos poucos, né? Isso é interessante porque você é médica e é empresária também, além de comunicadora, e esse trato que parte do cultural e depois vai para até relacionamentos, né? Porque os relacionamentos aqui, eles começam, até onde eu sei, abertos e depois se fecham. Pelo menos eu ouvi dizer, queria que você me dissesse o que aconteceu contigo, o que você sabe a respeito. Mas eu ia dizendo que a questão de você como empresária, né? Já sabendo dessa diferença que a gente nota do comportamento cultural do Brasil com o comportamento daqui da Argentina, facilita no trato com os clientes, né? com os fornecedores, com os auspiciadores, né, que são os patrocinadores, que aqui a gente chama de auspiciador, ou então sponsor, né? Muitas vezes a gente usa o termo em inglês, porque não é fácil. No Brasil, eu trabalhava como diretora comercial, gerente comercial, e você engajar com um cliente, ou conseguir um patrocinador, ou fazer uma venda, enfim, alguma coisa relacionada à área comercial, era um trato muito mais fluido. Era quase que uma questão de confiança. Você é de um veículo que eu confio, o preço está bom, vou fazer. Né? Você contornava o não de outras formas, talvez para explicar melhor como é que era e não. E aqui não. Aqui eu sinto que eles são mais conservadores. Eu costumo dizer, já que a gente está comparando com o Brasil, que eles são mineiros ao quadrado. Né? Tamanha desconfiança. O que você acha disso? Eu acho que aqui em Buenos Aires tem essa peculiaridade que você não lidar só com o argentino, né? Quando você vai negociar, principalmente nos meus negócios, e eu gosto muito disso, são diferentes nacionalidades e tem a predominância do brasileiro, né? Eu sinto o argentino um pouco mais fechado em relação a isso. Eu acho eles mais fechados mesmo. Eu preciso entender pra muito negócios. mais do seu negócio para poder dar essa confiança, ou pelo menos ter várias referências de outras pessoas para poder ter um diálogo com você. Sim. Eu sinto eles um pouco mais assim,
E também tem uma diferença do que é a questão da comunicação no Brasil, a comunicação aqui, a questão de, inclusive, a forma dos influencers, por exemplo, no Brasil, dos influencers aqui, são, pelo menos no que chega para mim do algoritmo, né? Porque às vezes está dentro da minha bolha, mas o que chega para mim é uma forma diferente de comunicação. Você diz pelo Instagram? Em relação a a forma de comunicar e o poder de engajar. Como que aqui você precisa muito mais do que vender no Instagram para poder vender, entende? Claro. Eu sinto que no Brasil hoje os grandes influencers são super comercializáveis, tudo é um comércio. Como que se perdeu um pouco essa questão do por que eu te influencio a comprar esse produto? Por que você me segue? Então, por esse lado é muito bom. Realmente... Não, eu gosto disso. Só que, por outro lado, no momento de negociar com empresas, eles têm uma certa desconfiança um pouco mais. Não sinto que seja só porque eu sou brasileira, porque com outras pessoas que eu trabalho. Não. É porque realmente existe. E também a forma como o mercado digital vai chegando, eu sinto que engate um pouco mais aqui. E o Brasil já foi tá menos 700 km por hora. Tá menos desenvolvido aqui, né? Eu sinto que tá desenvolvendo, mas não é no mesmo ritmo e não com as mesmas características que no Brasil. Pelo menos do que a minha visão dentro do que eu consumo no Instagram, né? E o que você consome no Instagram? Eu tô consumindo muito mais, que deriva, na verdade, se mistura, né? Eu consumo muito streaming de YouTube, no Instagram? Políticos. É como que essa mistura, né? É um corte? São cortes, mas também são pessoas por trás disso. Como que o influencer, ele trabalha no Instagram e também trabalha no YouTube. E aí os vídeos são de quantos minutos? Depende do conteúdo do que está se falando. No meu caso, eu gosto muito de conteúdo político, dos canais de diferentes streams políticos, e também a parte de comédia. Mas no Instagram? No Instagram e no YouTube. É como que Porque no YouTube, sim. Aliás, eu consumo muito YouTube. Mas no Instagram tem uma limitação de tempo, né? De 3 minutos ou não? Claro, é como que isso é um vínculo para o próprio YouTube, né? Eu sou uma grande consumidora de Instagram e é como que seguir essas pessoas nesses cortes me levam a ir ao que ela produz de forma mais ampla no YouTube. Brasileiros ou argentinos? São mais argentinos. E pode citar um ou dois? Tem Tugo, tem Gelatina, tem Olga, que eu vejo um pouco menos, mas tem recortes que são bastante interessantes, são quadros que são bem interessantes. E falam sobre política na Argentina. Também, Olga é um pouco mais comédia e música, e Gelatina e Tugo, sim, são análises mais políticos de diferentes polos, assim. É bem interessante. Eu adorei ver no seu Instagram, você também utiliza muito esse elemento de comédia, eu achei super divertido aquele filtro com a boquinha e com os olhos. É quase um órgão meu aquele filtro. É muito divertido. E você falando, olha, eu falo no lugar de uma pessoa que vive aqui, né? Então eu posso opinar, eu posso dizer o que eu acho da política da Argentina e tal, e ao mesmo tempo dando uma espetada no brasileiro que consome pra caramba a Argentina, né? Porque no Brasil todo dia a gente está no jornal, né? A Argentina é manchete, tá no jornal falado, tá na internet, todo brasileiro consome, quer saber o que está acontecendo na Argentina, mas muitas vezes eles não sabem porque não moram aqui. Então ficam repetindo propaganda, repetindo informação, muitas vezes sem verificar. Acaba indo para um viés político muito polarizado, que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo, né? Na Argentina também, no Brasil e no mundo todo. Eu acho que minimamente averiguar, né? Eu acho que pior que o brasileiro que não mora na Argentina e comenta sem saber é o que mora e não tá entendendo nada, e nem busca saber, e mora numa bolha, assim, quase que... E fala muito mal, né? Você fala no idioma? Não, e fala muito mal do país que mora. Do país que mora, exato. Então, eu acho que menos pior, se a gente colocar numa escala, é o brasileiro que tá falando sem nenhum fundamento, veio passar um final de semana na Argentina e coloca todos os argentinos na mesma bolsa e diz, não, é assim. Tá muito caro, né? Agora a moda é dizer que tá muito caro. Histórias. Eu era que... mas histórias, assim, horríveis. Eu tive uma conversa muito séria com meu pai, porque meu pai é uma pessoa que consome muito fake news de WhatsApp. E eu conversei com ele seriamente. Eu falei, pai, todas as vezes que você tiver uma dúvida, você pode me mandar uma mensagem. Só que aí o que começou a acontecer? Ele mandou, chovia. E você tinha que opinar sobre tudo. Eu tinha que opinar sobre tudo. Eu falei, pai, sinceramente,
resignadíssima eu tava. Eu acho que tirei um pouco a carga de mim e falei assim, ó, pai, eu vou te ensinar as formas como você pode detectar se é uma fake news ou não. Como que dando ferramentas para que ele faça isso. Se ele vai... Se E ele como é vai que fazer, é que descobre se é fake news ou uma não? questão, ver o veículo que se publicou, ver as datas, ver se existe possibilidade de inteligência artificial, se não é uma colagem. Tem coisas que são bem bruscas, assim. Tem coisas que aconteceram em outro lugar e o vídeo fala que é da Argentina. É verdade, então, eu já vi isso. buscar Teve a história de um açougue, né, que era... várias, de invasão de casa também, de que na Argentina estão invadindo as casas, logo quando o governo anterior ganhou nas eleições, era, a partir de agora todos podem entrar nas residências, e aí mostrava um vídeo que nem era na Argentina, mas em si, eu tentei ir mais por esse lado, porque já estava bem chato de estar o tempo inteiro me explicando, então eu era um pouco mais cauteloso. Eu acho que isso é um reflexo da geração, né? Provavelmente seu pai deve ser da mesma geração da minha mãe, e isso é uma amostragem que corta esse segmento da sociedade, e a gente deve olhar vendo que realmente as pessoas têm comportamentos distintos de acordo com o seu nível sociocultural e até a faixa etária. Mas essa questão de... Eu, pelo menos, fiz isso, né? Ensinei a ele como fazer para que a gente pudesse ter um diálogo melhor. Hoje em dia, ele sabe diferenciar muito mais. Às vezes, quando a notícia é realmente verídica, né? Ele foi lá, checou, ele me manda e fala, tá tudo bem, como é que tá isso? O que é que você opina disso? E a gente tem esse intercâmbio. Mas foi uma transição, porque não era só ele no início. Imagino que as pessoas também mandavam para ele, porque sabiam que eu estava morando aqui. Então, tem essa desinformação e tem essa pessoa que vem e tira uma ideia da Argentina porque veio passar pouco tempo aqui e sai disseminando esse recorte de experiência que ela teve como uma verdade absoluta. Que pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Né? Outro dia mesmo teve uma turista que foi assaltada, né? Eu falei, olha, mas aqui não é a prova de assalto, né? Mas assim, tem bem menos do que no Rio, por exemplo. No Rio de Janeiro, eu já fui assaltada e aqui, graças a Deus, nunca fui. Aliás, você já foi assaltada aqui? Nunca fui assaltada aqui. Você já mora aqui há 12 anos? Nunca fui assaltada, bato na madeira, né? Não vai acontecer. Mas eu me sinto muito mais segura aqui. Quando eu falo isso, eu falo dentro do que é a minha bolha, né? Porque realmente quem mora em Buenos Aires, capital, e principalmente, né, no nosso contexto, circula muito em bairros que são mais seguros. A gente não pode também generalizar. Dizendo, Buenos Aires é super segura. Todas as vezes que eu comento isso, que eu me sinto muito mais segura aqui, sempre vem um seguidor meu que puxa para a realidade e fala, Isla, nos lugares que você vai para a província de Buenos Aires, talvez a sua realidade seja diferente. Eu falo, realmente, eu posso viver uma realidade numa bolha. Na que eu vivo há 12 anos, eu me sinto segura. Mas não tem problema, desculpa eu pegar nesse gancho, porque isso também é uma coisa que me falavam muito, mas comigo ainda tinha cobrança assim, você tem que mostrar o outro lado. Aí eu parei para pensar, falei, será que eu tenho que mostrar o outro lado? Eu, quando morava no Rio de Janeiro, eu nasci lá, eu morava na Gávea, que era um bairro da Zona Sul, muito bom, perto do Leblon, ali, chama Gávea, é onde fica... O Flamengo fica na Lagoa, enfim, o que tem na Gávea? Tem o Baixo Gávea, tem o Shopping da Gávea, tem muita coisa ali perto do Jardim Botânico, e também tem a Rocinha. A Rocinha fica colada na Gávea, na realidade a Rocinha fica no morro entre a Gávea e São Conrado, né? Mas assim, é muito perto. Se você for para o alto da Gávea, que é onde tem as mansões e tudo mais, você está a 2 passos da Rocinha, do lado de lá da Rocinha. E eu falava, quando eu morava no Rio, na Gávea, eu tinha que viver a realidade da Rocinha? Ou eu vivia a minha realidade, que eu acordava de manhã, ia na padaria, saía para andar, ia caminhando até a praia, ou pegava um ônibus e ia para a faculdade, ou eu tinha que subir a favela para falar da realidade da Rocinha, né? Por que tem que ser assim, né? Não, a gente fala do que a gente está vivendo, né? Eu acho que o lugar de comunicador, né, pelo menos eu interpreto assim, é importante a gente ter a consciência do que está acontecendo. Porque é óbvio que a gente sempre vai falar do recorte da nossa realidade, mas não fechar os olhos para as outras realidades que existem. Eu acho que isso é o principal. É realmente muito difícil para mim falar de um contexto que eu não vivo. Porém, se eu puder usar dessa comunicação para comentar que existem outras coisas, ou
postar alguma coisa em relação a isso, ok, mas eu não tenho como mostrar desde a vivência, Claro. né? É a mesma coisa, já me perguntaram se eu tinha sofrido xenofobia, né? Uma xenofobia direta aqui. Eu falei, não. Mas não significa que não existe, ou que os meus compatriotas não tenham vivido, ou que a minha realidade seja de um lugar de privilégio que ainda não me fez passar por isso diretamente. Ou se o meu sotaque me dá esse lugar também de privilégio das pessoas acharem que eu não sou brasileira e se sentirem confortáveis de falar. Eu tive uma situação num plantão que eu estava fazendo, a primeira paciente às 7 horas da manhã. Ela chegou, começou a comentar os sintomas dela. E quando, na verdade, antes dela comentar os sintomas dela, ela entrou, deu bom dia, eu dei bom dia para ela, perguntei como ela estava, qual era o motivo, porque ela estava ali. Ela falou, ainda bem que é um argentino atendendo, porque nesse hospital tá cheio de estrangeiro, cheio de brasileiro, que só quer me passar paracetamol e mandar para casa. E Ai, aí... que vergonha. E ela não sabia que você era brasileira, não porque você fala que eu era espanhol muito bem. E aí eu falei assim, todos os meus colegas são médicos com título da Argentina, validados na Argentina. Eles são médicos argentinos. Não importa a nacionalidade deles, o que importa é a competência que eles têm para estar trabalhando aqui e te atendendo. Se eles tiveram como critério, de acordo com seus sintomas, de medicar essa medicação, essa é a medicação. Você falou isso para ela? Falei isso para ela. E aí eu falei, se você permite, eu vou continuar com o interrogatório, porque eu também sou brasileira. E aí ficou uma situação no início incômoda, mas eu também trouxe ela para uma situação de comodidade, dizendo, eu tô aqui para fazer o meu trabalho. Isso não influencia em nada, porque senão também tem essa... senão essa reação, né? essa coisa reativa... Foi muito... Eu, em nenhum momento, tratei ela mal. Eu só mostrei uma realidade que me afetava, obviamente, naquele momento. Eu não foi diretamente comigo a situação, mas podia ser tranquilamente comigo. Então, só que eu senti ela num lugar Qual tão era o hospital que você estava? Eu estava na Clínica Modelo de Moron, nessa época. Ela estava num lugar tão confortável, como que eu, como argentina, iria reafirmar o que ela estava dizendo. Claro. Entende? Como dizendo, sim, ela queria eco. Ela queria que eu reafirmasse isso. Ela queria que eu dissesse, sim, verdade, tá cheio de brasileiro aqui. O que ela queria? Não dava para entender muito bem. Então, eu segui com a consulta. Ela tinha indicação era um síndrome gripal. Então, era um tratamento sintomatológico. Ela queria tomar antibiótico, porque ela queria, mas ela não tinha indicação de antibiótico. Então, o critério médico dela, passado por todos os meus colegas, independentemente da nacionalidade, era tratar a sintomatologia com paracetamol. Certo. Mas... isso foi antes ou depois da Covid? Isso foi em 2021, mais ou menos. Não, acho que já foi um pouquinho depois da terceira onda. Da terceira onda, né? Depois da terceira onda. Já todo mundo bem vacinado, né? Porque já estava, nesse momento já estava. Você sempre quis ser médica, veio para a Argentina para estudar, passou então por vários percalços, né? Entrou na faculdade, saiu, achou que ia se adaptar numa melhor para a metodologia que você estava buscando e deu tudo certo, apesar de ser muito cara. E no final das contas você conseguiu se formar, então assim, isso já é mérito suficiente. Hoje em dia você é médica, trabalhou já em vários lugares, trabalhou como médica em televisão, faz parte de uma ONG, né? Me fala um pouco sobre suas diversas facetas de trabalho, já como médica, talvez assim no final da faculdade, quando você começou a atuar na medicina, né? Por que áreas você passou e o que você acabou escolhendo, o que você gosta mais dentro da medicina, que tem tantas opções para... Eu acho que é interessante a gente começar com o fato de que quando o estudante de medicina se forma, a gente passa por um luto, né, da faculdade, como que uma transição que não só aconteceu comigo, como conversando com outros colegas, seguidores, todos transitaram mesmo, e é pouco falado isso, porque a gente vem de uma estrutura de estudante, levando aí cada um, eu pelo menos levei de uma forma muito séria a faculdade, nas práticas, tudo isso. Só que quando a gente forma, o que define você como estudante de medicina médica é uma prova. Né? Você vai ali, aí tem 3 horas de prova na sua última prova, rendeu a prova, fez o oral, apresentou o trabalho de diploma, e aí você é médico. Só que internamente tem muita coisa que a gente ainda tem que transitar para entender esse ser médico, tanto
internamente como para o outro, né? Principalmente porque o médico está muito nessa posição de semideus na sociedade, como que o que sabe tudo, o que tem resposta para tudo, a idealização, a expectativa frente a esse ser humano. E pelo menos eu não me sinto assim, não quero que ninguém me coloque nesse lugar, mas que é um lugar que está implicitamente aí da expectativa do outro e também da nossa expectativa como que tipo de profissional eu sou, né? Como que eu vou atuar, com o que eu vou atuar. Mas eu fiquei 3 meses num limbo que eu não sou nem estudante de medicina, eu não sou médico, o que eu sou? Porque eu não posso atuar como médico, não tenho uma matrícula. Uma coisa é quando você é estudante praticante do último ano de medicina, seu peso da matrícula não está ali colocado. Claro. Tudo que você faz é responsabilidade do profissional médico matriculado que está do seu lado. Então, te limita. Quando você recebe a matrícula, aí você é um médico com todo o peso que tem aquele carimbo. Só que tem esses 3 meses que você fica aí no limbo. E tem o fato de que, quando você já está com a matrícula, tem que procurar trabalho. Por sorte, aqui na Argentina tem trabalho para médico, e aí entra em discussão o quanto se paga e tudo isso, que realmente não se paga. Aliás, aqui na Argentina tem trabalho para médico e para um monte de outras coisas, né? Isso é um equívoco muito grande que acontece das pessoas acharem que por conta do país estar vivendo uma crise econômica e política, que aliás não é de hoje, tem séculos, não tem emprego, mas tem. Aliás, tem bastante emprego, né? Em todos os setores. Eu acho que da minha bolha eu sinto que tem trabalho, mas eu vejo muita gente desempregada também. Eu vejo eu sinto que agora eu tô sentindo um pouco mais a diferença da balança, inclusive nos meus próprios ingressos, assim. Ingresso é o que você recebe. O que recebe. Eu, no meu lugar de médica, que a maioria dos meus colegas estão aí entre esse mesmo nicho, realmente a minha visão é que sempre vai ter trabalho, mas eu também vejo de outros lugares, outros nichos, de outros colegas que, não sei, os amigos do futebol, que vivem em outra realidade também. Eu vejo que tá difícil. Os assim. amigos do futebol do seu marido? Não. Você joga futebol? Sim, de outros nichos de esporte jogo. Voltei agora a jogar, joguei por muitos anos. Mas eu usei mais que nada para dar um exemplo de sair do que é o nicho, e no futebol especificamente tem gente de todos os lugares, tanto médicos como de outros lugares. Então, a minha realidade hoje aqui para o médico não falta trabalho. Agora, se esse trabalho vai ser bem remunerado, se esse trabalho vai ser de qualidade, se esse trabalho vale a pena você estar nesse lugar, aí é outra conversa. Mas quando a gente se forma, acontece isso de, ok, agora, depois desses 3 meses no limbo, eu vou para onde? O que eu vou fazer? Geralmente, os nossos primeiros empregos são fazer plantão, fazer ambulância. Só que até que você chegue a isso... Você fez tudo isso? Plantão e ambulância? Eu não fiz ambulância. Plantão, sim. Continuo fazendo também. Mas divido em outras áreas também. Mas você trabalhava com as festas já na faculdade? Não, Eu quero entender um pouco essa dinâmica de você como médica saindo do limbo, trabalhando, jogando futebol, né? Eu sempre fui muito ativa. Não me diga! Justamente por essa instabilidade financeira, eu sempre tentava poupar ao máximo os meus pais do que eles tinham que já me manter aqui. No meu caso particular, não é que os meus pais não queriam mandar dinheiro, ou que eles me fechavam, isso. Não, é que realmente não tinha época que não tinha, ponto. Então, já sabendo nessa realidade, eu tentava trabalhar nos finais de semana. Eu trabalhei como garçonete, trabalhei como babá, trabalhei produzindo alguns eventos antes do Isla em Buenos Aires, que o Instagram era Buenos Aires para onde voy, que eu criei em 2014, quando tudo era mato. Em 2014, quando não tinha ainda um fluxo como tem hoje em dia no Instagram, criei justamente porque as pessoas no Brasil me perguntavam muito sobre a Argentina. Então, tinha esse foco mais para o turismo, mas para onde que eu vou, onde que eu como, o que que eu faço. Não era tanto da minha vida em si, senão que nem de medicina, era mais focado na cidade, do turismo, assim. E nessa época começou a chegar bastante gente para o que era o Instagram naquela época. Eu comecei a fazer alguns eventos que eu titulei de tour etílico. Tour etílico era levar os turistas que vinham para Buenos Aires para bares que não eram tão, naquela época, clichês, e terminar a noite numa balada. Então eu buscava Mas que coragem, meu Deus!
buscava todo mundo nos hotéis e levava no final da noite pros hotéis, sãos e salvos. E foi um tempo que eu fiz esses eventos com as pessoas que seguiam o Buenos Aires PDV naquela época. Até porque era de noite, então você não estava na faculdade. Claro, exato. E você tinha um motorista ou você que dirigia? Não, eu contratava uma van, eles pagavam um pacote, eu contratava uma van e fazia. E qual eram os bares que você levava? Era bar de cerveja ou de vinho? Ou de dependia Fernet? muito do grupo. Na época, eu levava para o Frank's, que depois se fez bastante conhecido como Secret Bar. Levava para uma boate que... Inclusive, eu fui relações públicas, trabalhei também como relações públicas nessa boate muitos anos. A Rose Bar, chamava, hoje é Rose in Rio, não sei se ainda existe, sinceramente. Seu Instagram bomba, tem 127 mil seguidores, posts super articulados. Quando que foi esse boom, esse crescimento? Foi nessa época? Foi nessa época de 2020, mais ou menos, eu comecei a gerar outros tipos de conteúdo que estavam nesse Instagram, que era mais para turista, trazendo um pouco mais da minha vida em si. Primeiro eu comecei falando um pouco mais de saúde feminina, depois eu vi que as pessoas faziam perguntas que eram muito mais em relação a viver em Buenos Aires desde da minha perspectiva do que de outras coisas. Então, eu comecei a falar nisso e um dia eu postei um vídeo que, na verdade, eu ia postar no meu outro Instagram, que é um Instagram que eu tinha privado meu, e acabou que eu postei nesse Instagram. Como que é uma confusão minha. E eu juro pra você, no outro dia eu achei que tinha vazado alguma nude minha. Eu falei, o que aconteceu? E nessa época o Instagram tava lançando o modelo Reels. Que foi logo na pandemia. E na pandemia tava todo mundo consumindo rede social. Porque quem viveu a pandemia aqui sabe que foi bastante restrito. Sim, então, muito. tudo era virtual naquela época. Foi o boom do virtual e tudo que, né, ficou até hoje aí com as aulas virtuais, tudo isso. Então, foi o boom do Reels. Eu fiz um vídeo sem entender muito a dimensão que aquilo podia tomar. E eu lembro que no outro dia começaram a chegar muitas pessoas e uma notificação no Instagram que dizia que o Instagram tinha detectado que esse conteúdo era prevalente para um certo nicho e ele deixou em destacados. Uau! E eu falei, bom, agora... E aí eu fui vendo as pessoas que iam chegando e eram todas desse nicho, brasileiros que moravam em Buenos Aires. Que já moravam ou que queriam morar? Que já moravam. Alguns que queriam, mas eram sempre nesse nicho. Eu imagino que foi nesse momento, então, que você se voltou para a comunidade brasileira, que nunca foi o seu... Que eu nunca estive tão próxima. Você não buscava a comunidade brasileira, mas num determinado momento você viu que a comunidade brasileira poderia ser um bom negócio. Foi não só pelo negócio, eu acho que foi a identificação. Quando eu sempre comento muito isso, quando eu cheguei aqui, não é que eu falei assim, não vou me misturar com brasileiros, não quero, não foi assim. Não foi por aí. Foram escolhas. Nesses 3 meses que eu te contei que eu fiquei muito fechada na cultura, eu cheguei num lugar de conversa comigo e eu falei, a sua realidade é essa aqui agora. Você tem que se abrir. Você tem que entender que o outro é diferente. Como é essa diferença do outro? Eu não posso buscar o Brasil o tempo inteiro numa cultura que não é minha. Então, foi nesse processo que eu comecei a me abrir, que eu cheguei a pedir um mate, que eu comecei a tentar destravar um pouco isso, de não buscar a comparação do outro, né, o que é uma minha cultura, e ver a beleza do outro também nessa diferença. Então, quando eu me abri, aí eu falei, ok, quais são as minhas escolhas agora? Eu vou numa festa que só tem brasileiro, que a gente já tinha pouco tempo, porque estava estudando, então eu tinha que priorizar, né? Eu vou numa festa que só tem brasileiro, eu vou numa festa que tem argentinos e brasileiros, por exemplo, uma festa que priorize o intercâmbio cultural, eu vou num lugar que possa me agregar de outras culturas, não só da Argentina, então eu comecei a priorizar isso, então foi me levando para esse lugar. E eu tinha amigas que iam só para festa de brasileiro, então elas tiveram outra perspectiva da situação. Sim. Nessas escolhas, eu fui criando amigos argentinos, eu fui conhecendo argentinos, eu fui namorando com argentinos, então toda a estrutura, não é que um dia eu falei, não, se tivesse algum lugar que eu me sentisse confortável e estava com brasileiro, não tinha problema em ir. Mas eu queria priorizar para poder entender a cultura, para poder me abrir, para poder aprender o idioma, para poder saber me orientar,
Eu precisava, daquele momento, estar mais dedicada. Essa foi a minha forma de estudo, no espanhol e na cultura. E você dá aula de espanhol também. Foi nessa mesma época que os alunos, as pessoas que vinham no seu Instagram, você via, né? Você falou a bandeirinha, né? Você sabia que a pessoa estava na Argentina, estava aqui. Como é que é? Como é que foi esse diálogo com esse? Isso é o nicho que você se refere? Exato, é o nicho do brasileiro em Buenos Aires, né? Uhum. Quando o Instagram viralizou, esse vídeo era um vídeo idiomático, era um vídeo que eu comentava justamente da dificuldade dos R's que a gente tem, das intensidades dos R's. Quando esse vídeo viralizou, eu vi que as pessoas estavam chegando e que muitas comentavam do meu sotaque. Falavam, você fala tão bem. Sai, meu namorado argentino falou que você é argentina, que você tá mentindo. Teve gente que falava que eu usava a voz do Google pra fazer os vídeos, como que se fosse. Doideira. E aí eu vi que esse era o conteúdo que estava interessante e que era o conteúdo que você era da minha vida, é a minha vida em si. Então eu comecei a abordar o tema mais cultural e idiomático, né, que vai junto, dos vínculos, dos tipos de argentinos que a gente se vincula, dos namorados, do idioma, de tips, né, de dicas de idioma. E aí as pessoas começaram a pedir curso. Só que naquela época eu estava terminando meu trabalho de costura, como dizia minha avó. Eu estava terminando meu trabalho de diploma. A gente estava aí na pandemia fazendo tudo meio que. Mas que bom que você não fechou as portas para uma demanda tão evidente, né? Eu digo que isso que dá para ver, né? Que você tem muito tino para negócios, né? Eu conheço o seu trabalho em relação às festas, aos eventos, à sua escola de espanhol. Então, assim, esse tino para os negócios que você tem todo o direito de crescer e ganhar todo o dinheiro do mundo e ajudar muita gente... tem a ver com isso, de você não ter se fechado por uma demanda tão evidente, né? Então as pessoas te colocaram nessa posição de autoridade e você, mesmo com pouco tempo, conseguiu atender. Mas antes eu queria saber aquela pergunta que eu plantei lá atrás, dizendo como é que é o namoro, né? Começa aberto, começa fechado ou isso é história para boi dormir? Eu não sei se definir tanto como aberto ou fechado, acho que é o conceito mais Meus amplo. filhos é que me falaram isso, talvez seja uma coisa da geração mais nova. Geracional, pode ser, mas é diferente. Óbvio que vai ser diferente. É uma forma, por mais que a gente esteja aí bem próximo, né, como país, o cultural... Mas é a mesma coisa da amizade? Começa mais frio e depois vai ganhando confiança? Vamos generalizar, né? Vamos colocar na generalização. Eu acho que o argentino, ele tem já o vínculo de base, essa camada da cebolinha, né? Vamos devagar, vamos entender o que está acontecendo e vamos construir. Só que ele tem muito preservado a individualidade dele também. Então, talvez o que o brasileiro interpreta é que ele não me inclui, ele não quer estar comigo, ele vai sair com os amigos. Eu fiz um vídeo uma vez que eu coloquei os estereotipos dos portenhos, né, na hora de se vincular. Que era o emocionado, que ele tá agora com você e ele tá 3 meses e ele já quer casar e ter filho e sabe, já criar uma vida juntos. 3 meses saindo, ele já quer mudar, já quer conviver. Depois tem o que tá ali te enrolando, saindo há muitos meses, e aí quando você fala, e que onda? O que a gente é? Onde que a gente tá? Desaparece. Como que nada aconteceu. E tem o que, vamos vendo, e tem as exceções das regras, que são as pessoas que normalmente começam um vínculo como se começa. A gente tá se conhecendo, a gente tá saindo. E faltou um, o argentino que você vai saindo, quando você vê, você tá na mesa do assado com a família e você fala, em que momento, né? Eu cheguei aqui, eu já sou namorada, eu não sou namorada. Então, o brasileiro, eu sinto que ele tem uma maior necessidade de colocar os títulos de início. No Brasil, existe... talvez uma certa exacerbação do pedido de namoro, né? Aquela coisa de fazer um espetáculo de um momento. Não julgo, não é minha onda, talvez porque minha porcentagem argentina nesse sentido chame um pouco mais. Você já acostumou. Acho uma coisa muito mais intimista, eu sinto mais por esse lado. Mas que tem a escolha da data, né? Por exemplo, o meu filho agora, que tá namorando super sério, ele já estava saliendo, assim, e eu que perguntava... E aí, Pedro, tá namorando? Não tô namorando. Eu falei, como não tá namorando? Se você vai pra casa dela, se não sei o quê, não estamos saliendo. Aí eu, tá bom. Aí um belo dia virou namoro. Aí que dia que foi? O primeiro dia da primavera?
Então, eles escolheram aquela data, eles se presentearam com flores amarelas, eles foram, e aí eles comemoram aquela data como a data de namoro. Claro. Mas eles já estavam saindo há um tempo eu acho que antes. depende muito, mas a principal queixa que acontece no meu Instagram... As meninas brasileiras se queixando? Nesse limbo de estamos saindo ou estamos para algo sério. Existe uma exclusividade, que aí seria o termo, ou não existe uma exclusividade? Não existe, normalmente. No início depende da relação, mas normalmente não está aclarado. Então, o que eu sempre comento? Gente, além do que é o rótulo, que pode ser que você queira, é sentar e conversar. Dizer, eu tô nessa, eu sinto que eu tô exclusiva, você não tá. Como que mas você as argentinas vê também. Eu me lembro que eu tinha uma amiga argentina que ela estava em parafuso com o cara que ela estava saindo, porque ela entrou numa que ela era exclusiva, depois ela percebeu que não era. E aí ela falou, bom, então agora que eu não sou exclusiva, ele também não é, e aí não sei o quê. Quer dizer, não é uma coisa só da brasileira, né? As não, por isso, aqui... a gente sempre vai generalizar o que normalmente a queixa da brasileira é essa, não significa que não exista entre argentinos e tudo isso, mas essa falta da etiqueta ou da comunicação, para mim é um problema mais de comunicação do que etiqueta, mas entra nesse lugar aí de etiqueta, que por que não se conversou sobre isso? Se você está saindo com uma pessoa há 6 meses... Etiqueta, no caso, você está falando rótulo. Porque exato. Etiqueta no Brasil é coisa de educação. Assim, vamos... sim, né? Colocar o rótulo de o que é o nosso relacionamento. Sim. Então, você sai de chongo, saliendo, mitico, mitica, que necessário mitica. E aí, talvez passar ao que é o namoro. No meu caso, por exemplo, eu pedi o meu namorado em namoro. Eu pedi, não foi ele. Foi na cancha de futebol? Foi em casa, com uma atividade que a gente fez juntos, foi uma coisa mais intimista, mas tem essa coisa, a gente já sentia que estava, a nossa comunicação sempre foi, desde um princípio, muito aberta. Então, o pedido de namoro foi uma coisa muito mais... natural, mais para dizer assim, vamos colocar uma cereja nesse momento. Eu vou sentar e esperar? Do argentino, normalmente, minha filha, você vai passar aí um tempo sentado esperando. Um quadrimestre. Então, se eu quero um quadrimestre. Então, se eu quero viver essa experiência, eu vou lá e faço a minha parte. Se o cara enrolar muito aí, meu querido. Aí você chamou ele para jantar? Chamei ele para jantar 2 vezes. Você lembra a comida que era? Era comida japonesa? Ele é vegano, então eu levei ele num restaurante vegano que eu amo, o Puerta, que é uma esquininha. O Puerta, eu conheço bem. Malaba e Solé. Na Malaba e Solé. Você conhece o Chuy? Conheço. É muito legal. Delicioso. A pizza de lá, ó, pra quem quiser provar, é deliciosa. E quando levei ele para jantar, e em seguida eu levei ele para comer um açaí. Pra ele já conhecer um pouco da cultura ali. Ele amou, foi amor à primeira vista. Saímos do açaí e já, como é tudo muito perto da minha casa, tanto o Puerta como o açaí, eu já fui levando ele pra casa, assim, né? Aí teve uma hora que eu olhei pra ele e falei assim, a gente tá indo pra casa. Aí ele, Ele pensou que a gente tava indo, que eu tava acompanhando ele ao carro, pra levar ele pro carro dele pra ele ir embora. Eu falei, eu tô indo pra minha casa. Aí ele falou, sim. A gente foi, jogou um joguinho que eu tenho de cartas, que é bastante interessante também pra conhecer mais a pessoa, perguntas mais profundas, perguntas aleatórias. Eu acho que eu conheço até a pessoa que fez essas cartas. Em Palavras se chama. É isso mesmo. Ela é amiga da secundária de uma amiga minha. Recomendo, inclusive. Super legal. Não só para o casal, sino que para amigos também, rodas de amigos. São conversas mais profundas, né? Tem que ser num ambiente onde realmente possa conversar. E aí, eu sei que ele ficou 24 horas lá em casa, nesse dia. E a gente que dá certo. A gente já conta desse 4 de janeiro que a gente se conheceu. Você já era médica, então? Foi esse ano. Uau, parabéns. 4 de janeiro e a gente comemora. A gente não tem tanto isso da data. A gente Fotos lindas mais. Eu vi suas Você com gostou? ele, achei super legal. Quais são as coisas que você mais gosta de fazer na Argentina, nos seus dias de folga? Eu gosto muito de desfrutar as tardes caminhando em Palermo. Era uma coisa que... E o Águas também, então, nessa conexão tem de que aconteceu que a gente tem um estilo de vida muito parecido. Então, isso facilitou muito o vínculo. E isso é importante se falar, porque às vezes a gente entra tanto nos nichos, né?
os estereótipos e acaba não vendo os diferenciais. O Agostinho não entra em nenhum dos estereótipos, por exemplo, que foram comentados aqui. Então, por isso que eu digo que a gente faz sempre uma generalização, mas existem, obviamente, pessoas completamente diferentes. O Agostinho não entra no contexto desses vínculos. O fato de a gente ter muitas coisas parecidas faz com que o desfrute da cidade seja muito parecido. Talvez caminhar por Palermo. Mas ele é portenho? Ele não é portenho. Porque ele é de Quilmes. Isso é muito interessante, o olhar pela cidade. A gente mora na capital federal, que na minha opinião é a capital federal mais divertida da América do Sul, e às vezes o próprio portenho não vê a maravilha que é a própria cidade, né? Assim, e a gente eu consigo não perder esse deslumbre pela cidade e vejo muita gente de fora, né? Inclusive vi a matéria da BBC que você participou com outros estrangeiros também falando da cidade. Sempre, eu não sei se acontece com você, mas a pergunta em seguida essa pergunta meio automática que a gente recebe sempre, né? Por que você está aqui? O que você faz aqui? O Brasil é tão lindo, que é CCH. Sim. E aí é como que o Brasil realmente é muito lindo, é uma beleza diferente, mas Buenos Aires, pelo menos a Argentina, tem lugares espetaculares. Eu tento explicar isso para eles, mas eles não entendem, assim, como é possível. Sabe por quê, Isla? Eles aprendem desde criança na escola que o Brasil é a maior potência da América Latina, que é o país mais industrializado, que lá tem riqueza, que a moeda é estável, né? Então eles estudam a partir do plano real, eles nem se lembram que passamos por uma ditadura, eles não sabem que a gente teve hiperinflação, não sei se eles não sabem, mas assim, eu acompanho meu filho na escola, foco, né? E aí na escola pediram para ele fazer um trabalho sobre a ditadura na Argentina, né? E aí eu falei, Pedro, por que você não faz uma correlação falando também pela ditadura no Brasil, e aí você pode citar algumas músicas que foram proibidas, que aqui também teve esse problema. A professora ficou encantada. Porque realmente eles se esquecem, assim, o Brasil é um lugar que tem uma costa maravilhosa, todas as praias são ótimas. É o recorte do estereotipo, né? Eu, por exemplo, eu fui no Rio de Janeiro uma vez, e eu vejo que em Florianópolis eu nem conheço, então o argentino, quando ele começa a falar com você, ele já vai direto pra... conheci Florianópolis, bombinhas, e a primeira vez que eu escutei falar de bombas e bombinhas, me desculpe, colegas daí, amigos do Sul, foi aqui. Eu falei, tem uma praia que chama Bombas e Bombinhas? E a mesma coisa do Rio de Janeiro. Vem colegas da pós-graduação, sentam do meu lado e faz, me dá dicas do Rio de Janeiro. Eu falo, tem mais de 15 anos que eu não vou no Rio de Janeiro. Eu tento também, no meu Instagram e com os conteúdos que eu tô produzindo com Agos também, romper um pouco isso, cortar um pouco isso. Não que... Eu acho lindo a cultura completa do Brasil. Obviamente que a minha realidade é do Nordeste. Então, mostrar um pouco mais do que é a minha região, de que a gente se diferente, tem muitas coisas que são diferentes. Muito diferente. Muito grande. Eu fiquei encantada com o post que você fez falando sobre o dia de Sergipe, né? Hoje, dia 24 de outubro, não sei quando vai sair esse vídeo, mas hoje nós estamos gravando dia 24. Parabéns. A gente dá parabéns, porque aqui a gente fala feliz dia. Feliz dia. E eu vi as fotos dele, né, assim, uma coisa tipo meio gringo no Sergipe. Imagina, é um argentino, é um latino-americano, né, como nós. Lixo, Só que é tão diferente, né? É diferente. Porque se você imaginar que somos todos latino-americanos, né? Mas você vê aquele argentino ali naquela cultura, né? A coisa ele com um prato de caju na frente, né? Ele achou o caju a serigrafia. Diferente. Uma das frutas que ele mais viu, assim, exóticas, eu perguntando para ele, foi a lixia e o caju. A lixia nem é no original, mas... Não consigo descrever o caju em si, ele adorou, como estrutura, gosto, tudo. Então, é a carne de caju. Carne de caju. Agora, aquele caranguejo, eu só faltei babar na foto quando eu vi dois. Eu amo caranguejo. A gente tem uma passarela do caranguejo em Aracaju. Onde tem todos os bares que vendem caranguejo. Tem um caranguejo enorme, assim. Que é onde um dos poucos lugares que eu não conheci do Brasil foi Aracaju. É lindo. Aracaju tem essa questão de que o mar não é como o mar de Alagoas, né? O mar de Maceió, o mar de Salvador. Por quê?
O mar é o quê? Não é tão claro, não tem água tão clara como... Mas a cidade é muito linda. A orla de Aracaju pequenininho, é muito né? linda. É pequena, eu sinto que a Maceió é menor, mas como capital, se eu não me corrija se estiver errado, mas é pequeno, todo mundo se conhece na capital. É mesmo? Todo mundo se conhece. Aracaju, eu tenho um primo, amigo, todo mundo se conhece, mesmo sendo capital. Lá você é uma espécie. Aqui você já é uma celebridade. Lá em Aracaju, eu imagino que mais ainda, não? Não, foi mais aqui, né? Porque o que se viralizou, não me sinto celebridade, mas o que mais se viralizou foi aqui. Tem algumas, por isso, de amigos em comum, que às vezes chegam mensagens falando assim, eu sou sua conterrânea, me passaram seu Instagram, que legal. Como que tem essa identificação também, e eu tento trazer isso através, inclusive, do Agus, que é esse momento de conhecimento de outra cultura, que para mim é o mais interessante. Namorar com um argentino é aprender todos os dias da cultura. Eu falo, tem 12 anos que eu moro aqui, isso não quer dizer que eu não continuo aprendendo, né? Entender as diferentes nuances dos palavrões, onde aplicar, por exemplo, de poronga. A gente pode falar aqui os sinônimos de... Podemos. O YouTube vai bloquear a gente, não vai não? Vai nada. Poronga estaria aí dentro de um sinônimo do pênis, né? Só que poronga não se utiliza dentro do ato sexual, como que como vocabulário do ato sexual em si, senão que você pode dizer como sinônimo de merda, por exemplo, mate es una poronga, esta mesa es una poronga, como algo que es una mierda, como algo relacionado a isso. E el porongo, como o cara que o maioral. Então, quando você está explicando isso, tem que ser muito bem explicado, porque talvez essa aluna chega no ato sexual e solta um poronga. Que linda poronga. E é como que a pessoa vai entender, né? Mas não é algo que é tão utilizado. Talvez mais pirra, por exemplo. Berga. Isso sim, é mais no ato sexual. Então. E berga também é sinônimo de merda. Sim. Isso é uma berga. Isso é uma berga. Uma vez uma menina tinha acabado de chegar do Paraná. Acho que era do Paraná. E aí ela falou assim, ai, que vontade de chupar uma berga. Era bergamota. Aí eu virei para ela e falei assim, com B corto ou com B larga? Muito bom. A bichinha tinha acabado de chegar, não sabia nem o que era berga, nem o que era B corto. Mas a galera riu muito. O clássico da vergonha do brasileiro. Se você não viveu isso, você não é um brasileiro em Buenos Aires, né? Que é o correr e correr. Claro. A diferença da G e do R, né? Que é super difícil pra gente no início, porque são intensidades dos R's que a gente não tá acostumado, às vezes, nem a escutar, e imagine a vibrar a língua nessa intensidade. Então, aconteceu comigo de usar o correr num contexto completamente aleatório, e o cara fica olhando assim pra minha cara, como dizendo... Correr-te. Ficou numa situação muito estranha, até que eu entendi o que era correr, depois de um certo tempo, porque também no espanhol da Espanha, correr tem outro significado. Que então, é o agarrar, né? Por isso que eu falo ou que tomar. nos correram táxis, eles falam de pegar um táxi. Nos encontros a gente foca no espanhol rioplatense. Claro. Por mais que tenham aulas que a gente distinga os diferentes tipos de acentos da Argentina, os sotaques da Argentina, é focado no espanhol rioplatense, nos lunfardos daqui. Que legal. E é importante ter essa diferenciação, porque tem muitas ambiguidades na língua, né? E não é tão fácil, não é igual o português do espanhol, principalmente quando a gente fala no âmbito do porteño. Sim. Com o Agostinho, agora eu estou aprendendo uma linguagem mais ampla, mais formal. Ele é uma pessoa um pouco mais formal, então tem várias coisas que eu estou ampliando do vocabulário, o fato também dele não ser portenho também, alguns costumes, algumas coisas. Ele sim é uma pessoa que para mim é diferenciada, então esse intercâmbio cultural é constante. Muito bacana. E no seu âmbito de trabalho, convivendo com outros argentinos, você também ampliava seu vocabulário e o seu intercâmbio cultural, eu imagino, né? E aí a gente está falando não só da sua interação como professora de espanhol, nesses empregos que você teve que atuar durante a noite, né? Que você citou ali na van, né? Como é que chamava? Transporte birita?
como é que é? Turetílico, enfim, como babá e tudo mais. Depois como médica e como promoter da sua própria marca, com esse nome maravilhoso que você tem, Isla, que é seu nome mesmo de batismo, né? O nome que está na sua certidão de nascimento. Meu nome não é artístico, ele está lá. Que ainda por cima é em espanhol, assim, parece que você já estava predestinada para morar na Argentina e ser essa ilha de referência, né? Onde as pessoas querem subir nessa ilha, né? Querem estar ali. Ai, que delícia. Né? Aprendendo, participando, suas festas são um sucesso. Me fala um pouco dessas diferentes atuações profissionais, passando pela medicina, passando pela Medicina endocannabinoide. Nossa, esse nome é trava-língua, né? É pior do que falar correr. Medicina endocannabinoide e também das festas. Vamos ver se a gente consegue fazer esse resumão. Eu acho que uma das coisas mais interessantes na minha vida e que eu também me propus era não entrar numa só caixa. Como que isso que a gente comentava no início do médico ocupar esse lugar de semideus é como que parece ser que quando você se forma médico, você só pode ser médico. Não existe outras facetas na sua vida. Isso me incomoda quando eu vejo, quando querem me colocar aí. E a forma como eu trabalho, como que rompe um pouco com isso. E, por outro lado, une bastante. Eu tenho a sorte de que a comunidade é muito linda. A comunidade brasileira vivendo em Buenos Aires? E a comunidade que me segue. Eu sinto esse abraço. Assim, eu não digo toda a comunidade brasileira, porque eu não sou conhecida em toda a comunidade brasileira e eu não conheço toda a comunidade brasileira, mas sim essa comunidade que se formou através da identificação no meu Instagram, que eu amo, que eu respeito muito, que eu conservo muito, fez com que eu pudesse também atuar e nessas diferentes formas, né? Primeiro tem como esse eixo a cultura e o idioma, e eu pude, através da medicina, criar outro eixo, que é o da medicina do canabinoide, saúde mental, e poder unir isso também na minha empresa, porque em La Isla, que eu tenho com a minha sócia, ela tem tanto a parte de produção de eventos, como também a parte de estrutura da medicina, né? A gente tem os nossos pacientes, eu tenho meu consultório. A sua sócia, ela é a sócia no evento e na medicina? A empresa é em La Isla, né? É uma SLR? É uma SLR, é uma Sociedade Anônima Simplificada. Sim. E nessa empresa, a gente tem vários nichos, né? E tá Isla em Buenos Aires, que é o meu perfil. Tem Isla em Buenos Aires e em La Isla. Isso é importante diferenciar também. São dois perfis. Porque o Isla em Buenos Aires é o meu perfil. É o seu pessoal, mas que é trabalho. É o meu eixo, que também tem... daí, do Instagram de Isla em Buenos Aires, sai várias ramas, né? E o outro é em La Isla. O outro é em La Isla. O em La Isla, e o tal Fiesta em La Isla, que tá acoplado. O Fiesta em La Isla é um perfil também? Ou Então são 3. Exato. E ela não tem perfil? A minha sócia? Ela tem um perfil dela privado. Mas na empresa somos ela, eu e a nossa assistente, que é a Laura. Mas ela entende você como o nome da marca? A gente, em La Isla, é uma marca que une as duas. Leva o meu nome, mas na verdade esse nome é muito mais amplo também. Claro. Né? Então a ideia da empresa era justamente unir o que a gente gostava, que é principalmente trabalhar com medicina endocannabinoide. A Alejandra é bióloga, especialista no cultivo de cannabis. Ela é canabicultora e sempre está em formação. A Laura, que é nossa assistente, também tem formação em cannabis. E eu tô com a parte medicinal. Então, a gente eu tenho o consultório e tá em La Isla como empresa que também produz esses eventos. Mas o evento não tem nada a ver com cannabis. Não. O evento é outra coisa. Às vezes parece um pouco confuso. Por quê? Não, porque quando você botou na ordem, parecia que o evento era... Quando o Instagram... Que tem evento, né? Agora na Rural vai ter dia 1º, 2 e 3, o evento... 1º, 2 e 3 de novembro. 1, 2 e 3, né? Tem a Expo Cannabis, exato. Vai ter a Expo Cannabis que acontece todos os anos. Porque assim, quando o Isla em Buenos Aires viraliza, surgiu a ideia de fazer a festa. Porque muita gente pedia pra... vamos sair, vamos fazer um encontro presencial. Só que a gente ainda tava na pandemia. Eu falei, quando a gente sair disso tudo aqui, eu prometo que a gente vai fazer uma reunião. E eu sempre, como eu te falei no início, priorizei ir nos eventos de intercâmbio cultural, de buscar estar em lugares que me agregassem dessa forma. Desses dias expatriados...
ou de poliglotas, esse tipo de encontro? Por exemplo, tem o Mundolingo. O Mundolingo eu ia por exemplo, muito. E tinha, do Mundolingo se derivavam outros eventos também, outras pessoas que faziam festas, então eu priorizava estar nesses ambientes. Quando eu decidi fazer uma festa, eu falei, bom, eu quero ser um lugar que una tudo isso. E você já tinha experiência, porque já trabalhou com outras produções de eventos, exato. A festa veio com uma ideia de unir tudo isso que eu priorizava, o intercâmbio cultural, a estrutura da festa, de colocar os stickers de identificação, de que seja... Tive que fazer uma festa para ir numa festa que eu goste. Essa é a verdade. Eu nunca fui muito festeira, de ir pra balada e tudo isso. E já saiu a ideia de fazer a fantasia desde o início? Desde o início, desde a primeira edição. Então, a gente tá na 9ª edição. As primeiras edições eu fiz sozinha. Em La Isla surgiu depois de Fiesta em La Isla. E aí, no meio dessas edições, que fazem 3 edições, a gente decidiu unir a festa em La Isla. E aí, a Alejandra entra como minha sócia na festa também. As outras edições anteriores, da primeira até a 6ª, até a 7ª edição, sim, até a 6ª edição, eu fiz sozinha. E era a ideia sozinha. Ninguém faz nada sozinha, né? Como é que faz para participar de uma festa sua? A festa tem que ser convidado. É uma festa só para convidados, mas que o convidado pode convidar. A ideia é que o convidado que convide entenda a festa para poder transmitir para esse outro convidado que também queira somar essa energia da festa. É uma festa que está voltada para o intercâmbio cultural. Então você tem o próprio convidado, ele é um facilitador da sua festa. Exato. Criando uma rede aí de convidados, ou seja, a pessoa, não é que a gente tem uma página que você entra e compra, qualquer pessoa compra o ticket. E como é que faz para comprar? Você tem que ter um amigo que vá na festa. Exato. E que possa Mas quem te convidar. vende? Através do nosso Instagram. É uma coisa dentro da comunidade que se gerou aí, mas que a gente está cada dia mais ampliando justamente por essa rede de pessoas. Hoje a festa tem 50-50 mais ou menos entre argentinos e brasileiros e outros latinos. Então a ideia sempre foi chegar a isso aqui nos corredores das festas, nos ambientes das festas, tem esse intercâmbio cultural de idioma, de música também, a gente tenta ampliar tudo. Também a festa tem um modelo de que no início a recepção é feita com comidas, e a gente tenta colocar comidas pensando em diferentes países. E está tudo incluído, a comida e a bebida? Ou você pode comprar coisas na festa? Você compra a bebida e a comida está incluída na recepção, principalmente. Então, aí tem a degustação. Na última festa, que foi a festa do pijama, a gente teve tequenhos, a gente teve açaí, a gente teve coxinha. Então, para o argentino que nunca provou um açaí, vai e prova o açaí na festa, ou às vezes nunca provou uma coxinha, uma bolinha de queijo. Ou então, brasileiro que nunca provou tequenho. Exato. Então, a ideia é, desde a comida até as dinâmicas que a gente faz, esse intercâmbio. Quando você entra na festa, além de ter disfarce obrigatório, fantasia obrigatória, eu deixo o saco com isso, vai todo mundo super bem vestido. Você pode revelar qual vai ser a sua fantasia de Halloween? Não posso. Esse é o segredo mais bem guardado. Vai ser polêmico e vai ser orientado a uma crítica social também. Vai ser legal. Algumas pessoas não vão entender, outras sim. Legal. Mas a ideia sempre foi essa. O intercâmbio cultural, da última vez, foram mais ou menos 500 convidados em total. E a previsão para essa festa é ultrapassar um pouco mais esse número. E tem esse diferencial das dinâmicas. A gente coloca stickers, identificando os signos, as nacionalidades, algumas frases legais. E sempre tem alguma dinâmica diferente. A ideia bacana. Sempre foi incluir essa questão do intercâmbio cultural e que o brasileiro que venha para cá possa ter esse contato também com outras culturas. Desculpa o trocadilho, né? Mas assim, a criatividade dessa festa é quase uma viagem, né? É uma viagem. Será que tem a ver com o nosso sistema endocannabinol? Como é que é isso? Tudo tem a ver, né, com o sistema endocannabinoide. Vamos para a parte de... Sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. O sistema é do próprio corpo. Exato. Que nem eu tenho um sistema respiratório, sistema digestivo. É desse tipo de sistema como que você nós falando? temos, por exemplo, Exato. Como que eu posso explicar de uma forma mais didática?
Quando eu comento sobre sistema, eu falo que existe uma estrutura de receptores, uma estrutura de enzimas, uma estrutura, o que se secreta, os neurotransmissores. Então, quando a gente fala de sistema, a gente fala de tudo isso, que interage com o corpo, que responde a estímulos, não que recebe receptores. Então, esse é o conceito de sistema. No caso do sistema endocannabinoide, todos os mamíferos temos, e está se estudando em outros animais também, o sistema endocannabinoide. Eu fiquei encantada vendo os seus conteúdos, você explicando que esse sistema endocannabinoide, que aí já tem tudo a ver com a sua prática como médica, né, no consultório de saúde mental, ajudando pessoas que utilizam eventualmente algum produto derivado da cannabis, como azeite e tudo mais. Mas eu aprendi vendo o seu conteúdo que esse sistema endocannabinoide, ele já existe independente de um estímulo externo de cannabis. Quer dizer, exato. Todos nós nascemos, todos os mamíferos temos um sistema endocannabinoide. Com esse receptivo, exato. Esses receptores. Exato. Temos receptores distribuídos por todo o nosso corpo que respondem tanto aos nossos endocannabinoides, nós secretamos endocannabinoides, e também aos fitocannabinoides, que é o que a gente conhece como THC, CBD, CBG, e aí muitos outros que estão sendo estudados, mas que os principais que a gente escuta muito mais é o THC e o CBD. Então, por exemplo, quando eu falo de sistema e de tudo que se responde a esse estímulo, é que o meu sistema endocannabinoide pode ter uma deficiência, como, por exemplo, eu tenho uma deficiência de vitamina D. Então, o que eu faço? Suplementa? Suplemento com uma vitamina D externa, né? Será que essa carência, por exemplo, pode estar ligada à depressão, ansiedade, alguma coisa nesse sentido? Esse sistema, vamos imaginar o sistema endocannabinoide como orquestrando todos os outros sistemas, interagindo com todos esses sistemas. Então, quando existe uma questão de saúde mental, pode ser que esse sistema esteja um pouco debilitado também. E para entrar em contato com você no seu consultório, a sua prática médica, a pessoa pode tomar a iniciativa de ir lá fazer uma consulta e te perguntar coisas, ou ela necessariamente vem indicada de um psiquiatra, por exemplo? Sim, são diferentes formas como o paciente chega até mim. Pode ser o derivado, grande parte são derivados de psiquiatras. Eu estou na parte de saúde mental, né? Eu trabalho com medicina endocannabinoide na esfera da saúde mental. No consultório médico próprio. Exato, porque o que acontece? Como é um sistema que interage com vários lugares, pode ser, por exemplo, que você trabalhe com ginecologia e medicina endocannabinoide na ginecologia. Pode ser que você trabalhe na neurologia com a medicina endocannabinoide. A gente tem aí o tratamento com epilepsia refratária, com o canabidiol, que é o CBD. Então, nas diferentes esferas da medicina, você pode trabalhar com a medicina endocannabinoide. Então, a maioria dos meus pacientes, como eu estou na saúde mental, eu faço... Oncologia também, né? Oncologia também, tratamento para dor crônica, tudo isso como que Mas e a vinculado. pessoa fuma, a pessoa passa azeite, bota gota, inala, como é que é? Tudo depende do seu tipo de condição, da sua patologia e as vias que a gente vai utilizar. Por exemplo, no caso... Mas tem para todos os... Tem a via inalatória... O paciente opina, ou você que diz, não, olha, o teu caso é melhor assim? Sempre o paciente pode opinar, porque a gente tem que escutar o contexto do paciente, qual é a demanda dele, mas a conduta médica, a indicação médica é feita pelo profissional, de acordo com a condição desse paciente, né? Ver também se esse paciente tem uma indicação de um tratamento com cannabis, se esse paciente precisa... É tudo legalizado. Sim. Porque está dentro do âmbito medicinal. Como eu estava dizendo, não tem diferentes formas como o paciente pode chegar a essa consulta. Pode ser derivado por um psiquiatra, pode ser o próprio paciente que escutou falar sobre a medicina do cannabinoide. Às vezes o paciente já está em uso e quer entender um pouco mais, às vezes foi a tia. É uma medicina que vem muito do paciente para o profissional, historicamente. O cannabis está aí há mais de 4.000 anos. É muito antigo. É antigo, então agora que eu falo, né, a medicina está trazendo isso para auxiliar e conduzir o paciente nesse tratamento, para que o paciente entenda o que é. Normalmente o que acontecia? A mãe que tinha um filho com um espectro autista, ou a mãe que tinha um filho com uma epilepsia que não tratava com nenhuma outra medicação, teve a avó que cultivou e que deu o azeite que melhorou. Então é como que a mãe vem e diz, doutor, há
aconteceu isso aqui, o que eu faço com isso aqui? A avó cultivou o azeite e deu para o neto? É um histórico. É uma Índia, né? Uma... Não necessariamente. Aqui na Argentina tem uma cultura muito forte disso. É uma medicina originária e milenar, só que, passando de geração para geração, a avózinha que fez um chá e melhorou isso, então se descobria que era cannabis. Então, isso vem muito do que é o paciente para o médico. Só que agora a gente tem a capacidade de estudar, orientar. Aí entra a sua sócia, que é agricultora. Ela é canabicultora, ela é bióloga e fez a especialidade também em medicina endocannabinoide, né? Ela entende bastante da parte e é canabicultora. Então, o cultivo desse, que é legalizado, a gente está registrado no Reprocan, né? Esse cultivo Reprocan é um órgão... É o registro de programa de cannabis. Argentino. Exato. O que regula... Ou ele tem um âmbito latino-americano? Porque no Uruguai, por exemplo, já tem uma licença que vai mais além. Claro, não é diferente. É diferente, porque aqui está regulado o uso medicinal, né? Esses pacientes que vêm até o consultório, a gente faz uma anamnese, a gente vê se esse paciente tem indicação para o uso de cannabis, e com isso a gente monta uma história clínica, faz o consentimento informado, o registro do paciente nesse órgão e espera ser aprovado pelo Ministério de Saúde. Então, o caso específico. Esse caso, exato. Se faz um resumo de história clínica e o Ministério de Saúde evalua esse caso e aprova o caso para que esse paciente possa estar regulado em tratamento, vinculado com o médico ou vinculado com o médico e também com um possível cultivador solidário. Quer dizer, aquela pessoa que compra o azeite de cannabis numa dietética qualquer ali da Avenida Santa Fé e faz o uso sem orientação médica em casa, não é uma pessoa que está registrada, mas também não está fazendo nada ilegal. Ou como que funciona isso? Se a gente vai para o âmbito da legalidade, o lugar que está vendendo de forma ilegal. O lugar é que não está fazendo a venda. Exatamente. E vocês fazem a venda? Vocês têm um produto com marca própria? A gente provê o produto. O que acontece é o seguinte: vem o paciente, a gente evalua se tem essa necessidade. A Alejandra, ela cultiva em prol de fabricar o azeite para poder fornecer o azeite é o que bota sublingual. No nosso caso, o tratamento dos nossos pacientes, né, no meu caso que lido com saúde mental, a via de administração dessa medicação é através da sublingual. Existem outras vias de administração, depende do contexto do paciente. E é possível tomar muito, ter uma overdose de gotas de azeite? Se você tiver uma overdose, você vai dormir ou vomitar. Mas não existe risco de morte direta por uso de cannabis. Não, a pessoa não pode ficar assim, tipo, parar de respirar? Não tem parada cardiorrespiratória com overdose de cannabis, porque não tem receptores no tronco encefálico. O CB1, que é o que mais predomina na região do cérebro, ele não está no tronco encefálico. Então, por mais que você tome 1 litro inteiro de cannabis, você vai vomitar e vai ter os efeitos secundários que normalmente Mas se você tomar um remédio de tarja preta para dormir, eventualmente você pode ter dependendo da dose, uma pode apneia ter uma muito doida. Respiratória, sim. É uma grande discussão isso também, porque existe muita burocracia para iniciar o tratamento de cannabis, sendo que é uma substância segura, é uma substância que está há muitos anos, milenar. Mas é porque tem muita carga de preconceito, o uso recreativo, a marginalização, o tráfico de drogas, enfim. Isla, esse assunto merece um vídeo à parte. Uma entrevista à parte, só para a gente falar sobre a parte legal na América Latina, a parte médica, que é a sua especialidade. As pessoas podem te encontrar no Instagram, que é a sua praia, nas suas festas, aqui em Buenos Aires. Eu fico muito feliz pela sua participação aqui. Muito obrigada pelo convite, amei. Obrigada. Obrigada a você.